Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Nós estamos mais um dia aqui, né? Nesse momento, nós vamos fazer uma leve vibração para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, né? Então, vamos respirar, respirando paz, tranquilidade, amor, compreensão, que possamos respirar também a saúde do nosso corpo físico e do nosso espírito. Que possamos juntos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e dele buscar o melhor para cada um de nós. Nos conectando com essa força cósmica que já se encontra aqui, pairando sobre todos nós. Que nós possamos continuar essa respiração e estarmos aqui e agora. Você leu agora? Então, pessoal, de maneira, cada um de nós dará conta de si mesmo aqui. Romanos, capítulo 7, versículo 2. A vida situará conjuntos sociais apropriados ao funcionamento espiritual. Você esbarrará sempre nos limites alheios, que te fará conhecer melhor suas possibilidades e deficiências particulares. Cada lição no caminho da socialização será manancial em favor da incansável aventura do autodescobrimento. No entanto, mesmo ajustando as diversas fileiras de aperfeiçoamento em equipe, o ato de prestar contas será pessoal perante os ditames da consciência. A participação nas obras comunitárias não exime a fidelidade à missão pessoal, única e intransferível tarefa de expressar a singularidade excelsa, adormecida em sua intimidade. Por isso, muitos ajustes e desajustes que nos cercam, os campos produtivos do trabalho, de aprimoramento interior, nem sempre traduzem intransigência ou personalismo, mas necessidades profundas da alma na busca de sua direção particular, no esforço de cumprimento da conta pessoal. Amorável Mestre Jesus, quão grato é a nós estarmos aqui na tua amorável presença, na presença dos bons amigos espirituais. Pedimos a vós que nos auxilie neste momento e que nós possamos abrir os nossos ouvidos da alma para ouvir a palestra que hoje será proferida. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e por toda a eternidade. Temos a grata satisfação de convidar nossa irmã Fernanda, que vai nos falar acerca do livro Pão Nosso, Falsas Apelações. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Conta-nos Lucas, no capítulo 8, especialmente a partir do versículo 27, que Jesus tomou da barca junto com seus discípulos, partiu da Galileia e foi até Gerasa. Em algumas traduções do Evangelho fala que é Gadara, tanto que fala os gadarenos, outros falam gerazenos. Mas eram cidades daquela região. O que caracteriza essa região, especialmente de Gerasa, é que era uma região seca. Era tão seca que alguns historiadores do povo judeu e daquela região diziam que não dava sequer árvores frutíferas, só dava espinheiros e cardos. O que é curioso, porque quando Jesus sai da Galileia e vai para Gerasa, ou Gadara, e vai com os seus discípulos, quando ele caminha na direção da cidade, passando pelos sepulcros, se aproximam deles
um homem que não estava vestido e que era tradicionalmente conhecido na região como endemoniado. E ele começa a gritar, e grita pronunciando o nome de Jesus. Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Não me atormentes. Jesus se aproxima dele, e esse homem não tinha casa, morava nos sepulcros, não tinha qualquer acolhimento por parte dos cidadãos daquela cidade. Jesus perguntou-lhe o nome, como se chamas? E ele disse, chama-me Legião, porque somos muitos. Pelo que relata o Evangelho de Lucas, aquele homem estava obsidiado por muitos espíritos e há muito tempo, sem que ninguém pudesse dar qualquer tipo de solução. Tanto que ele não tinha lar, não tinha qualquer referência, nem sequer se vestia, vivia a esmo, vagando pelos sepulcros. Jesus o liberta, e quando o liberta, ele imediatamente recobra a lucidez, providenciam-lhe roupas, e ele fica do lado de Jesus, como até relata uma das traduções, rente a Jesus. Essa condição de espíritos em grande quantidade pede a Jesus que o coloque, na tradição do Novo Testamento, os coloque numa manada de porcos. E aí Jesus autoriza, segundo o relato bíblico. Quando eles vão para essa manada de porcos, os porcos correm e aí caem num suicídio, como se fosse um suicídio, né? Caem num precipício e morrem afogados. O fato é que a cidade se espantou com isso. Inclusive, a cidade vivia do comércio de animais, inclusive porcos. Mas ficaram tão espantados ao verem aquele homem tanto tempo possuído pelo demônio, como era chamado, ou pelos demônios, inteiramente lúcido e liberto, que eles temeram e mandaram Jesus embora com os discípulos. Aquele homem tentou seguir Jesus, mas Jesus disse, não, volte para sua casa. Mas lhe peço uma coisa, fale ao povo do que Deus fez por você. E ele fala. O trecho que se refere a esse processo de obsessão e desobsessão termina nesse versículo. Mas se a gente ler o capítulo 8 como um todo, depois que esse homem, agora ex-obsidiado, divulga o que ele viveu e a libertação que Jesus proporcionou, a cidade se sensibilizou, e quando Jesus voltou, mais tarde, em outra época, a cidade o acolheu. O interessante dessa passagem é que, quando Jesus sai da Galileia para Gedara ou Gerasa, ele sai de uma região próspera, uma região que era frutífera, para uma região seca. Quantos de nós nos permitimos ficarmos secos? Deixarmos que nosso ser, nosso coração esteja ressecado em termos de sentimentos, de humanidade, de convivência fraterna. E quando a vida nos proporciona um convite de renovação, agimos igual àqueles espíritos dizendo, que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Não me atormentes. O que acontece? Quem poderia imaginar Jesus atormentando alguém? Quem poderia imaginar um espírito nobre atormentando alguma pessoa ou grupo? Mas é porque quando estamos mergulhados em trevas profundas e não nos abrimos à vida, a própria luz, de certo modo, nos assusta, nos irrita, parece que nos atormenta. Estamos, às vezes, tão condicionados a certas paixões muito perturbadoras que nos mantém num comportamento vicioso do ponto de vista ético-moral, que qualquer proposta mais ousada e desafiadora nos atormenta, incomoda. É como se pensássemos assim, poxa, eu reclamo do meu parceiro ou parceira, filhos, filhas, ou outro membro da família, que a gente mora no mesmo espaço físico, ou mesmo num local de trabalho, numa casa religiosa, que a gente convive com pessoas e a gente tem queixas uns dos outros.
A gente acha fulano chato, ciclana fofoqueira, beltrano fofoqueiro, alguém é ciumento, outro é invejoso ou invejosa. Ninguém praticamente presta por esse ou aquele defeito. E claro que os outros pensam algo parecido de nós, isso é óbvio. E aí pensamos, seria tão bom se convivêssemos com espíritos nobres e puros como Jesus, ou como espíritos benfeitores, como Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros. A questão é, suportaríamos uma convivência no lar, ou no ambiente de trabalho, ou numa casa religiosa, ou em qualquer outro grupo social, com presenças que o tempo todo projetam luz, que não tem qualquer sombra, porque já diluíram? Suportaríamos ou sentiríamos atormentados? Como a gente diz, você é certinho demais, certinha demais, chega a ser chata, chato, não dá para conviver com você. Aguentaríamos conviver com Jesus ou um espírito superior? Ou íamos achar chatos, exigentes, mesmo que eles não abrissem a boca, só vivessem, executassem os atos, se relacionassem, a gente ia achar tão rigorosamente éticos no seu comportamento, nas suas relações, que talvez a gente não suportasse e falássemos igual aqueles espíritos que obsidiavam aquele gadareno ou gerazeno. Vamos dizer gadareno, que é como a maioria das traduções fala, apesar do espírito Amélia Rodrigues falar em Gerasa. Então seriam gerazenos, os cidadãos de lá. Será que não reagiríamos do mesmo jeito? Não me atormente não, que eu não aguento sua luz, é luz demais. É certinho demais, eu não suportaria isto. Será que suportaríamos? Será que olharíamos como modelo de conduta para a gente se mirar e tentar copiar? Ou a gente ficaria irritadiço? Porque muitas vezes, para nós, e nem sempre nos damos conta, uma vivência ético-moral é uma vivência chata, uma vivência entediante, moralista, rigorosa, inflexível, ou é sinônimo de tristeza, que implica que teremos uma vida atormentada se optarmos por um comportamento ético-moral, adotando esta ou aquela crença ou religião, doutrina, seja qual for, nos parece que tira a alegria de viver, o prazer de viver. É como às vezes diz assim, o que é que tem fazer isto ou aquilo? Todo mundo faz. Qual o problema? Para relaxar, sem pensarmos nas implicações ético-morais desta ou daquela conduta, porque nos parece chata, entediante, entristecedora, ou muito exigente. Só que uma proposta de conduta ético-moral é para 24 horas, ou por assim dizer, o tempo todo. Não é quando estamos entre quatro paredes de uma casa religiosa, saindo porta fora, relaxei, agora eu posso pensar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, não tem ninguém me olhando mesmo, já me comportei bem no âmbito da casa espírita, agora eu relaxo para pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser, dizer o que eu quiser, sem esse exagero de conduta ética, de conduta moral. Mas a proposta do Cristo é uma proposta para 24 horas, vamos dizer nesses termos. Não é só para o final de semana, para o domingo, ou para quando eu estou na atividade social, doutrinária, mediúnica, sair daquela porta, agora ninguém me controle não, que eu faço o que eu quiser. Porque é uma proposta de mudança de comportamento de dentro para fora, independente de testemunhas. Se alguém está olhando, filmando, tirando fotografia, gravando. Porque é uma proposta de compromisso ético-moral para o tempo todo. Tem o teor de exagero de crença, de ortodoxia, de rigorismo, de inflexibilidade ou de tristeza. Até porque o próprio Evangelho do Cristo sempre foi dito como um cântico de alegria, como uma boa nova, uma notícia boa, de alegria. E muitos de nós traduzimos como obrigação, dever, trabalho e tristeza. Então, sai para lá, não me atormente não, porque eu quero viver a vida. Já é tão difícil a luta do dia a dia, a sobrevivência, as relações familiares, ainda por cima, ter uma conduta ético-moral o tempo inteiro,
A proposta é essa. O que a gente tem que decidir é se quer ou não. Não é faz de conta. A proposta do espírita, no nosso caso, não é só para fins de semana, nem de vez em quando. É para a vida toda. Aqui e no mundo espiritual, o tempo inteiro. Se a gente não entende assim, a gente não entendeu a proposta de Jesus. Sempre lembramos da cura do paralítico, lá na casa de Pedro, quando Jesus passou o dia todo curando cegos, paralíticos, rancenianos, que são pessoas que têm lepra, não se fala mais lepra, né? E outras doenças, obsidiados, que era chamado endemoniados. E no final do dia, já mais perto do final do dia, ele cura esse paralítico específico, que é descido pelo teto da casa de Pedro. Ele era paralítico há muito tempo e não tinha nenhum médico que conseguia curar. E aí alguém, carregando aquela maca, aquela cama dele improvisada, abriu um buraco no teto lá, não devia ser difícil, né? Um pescador. E aí desceram com cordas até a frente de Jesus. Quando ele desce à frente de Jesus, Jesus diz que perdoados estavam os pecados dele e que ele poderia andar. Quando ele diz perdoados estavam seus pecados, os fariseus que sempre estavam na área procurando alguma suposta falha de Jesus, para poder entregá-lo ao sinédrio, para que ele fosse preso, condenado, etc., disseram que isto é uma blasfêmia, só Deus perdoa pecados. Como é que este homem, o Rabi, está aí perdoando os pecados desse paralítico? E aí aquele burburinho, chamando ele de blasfemo, aquele escândalo todo, como sempre. E aí Jesus vira para os doutores da lei e diz assim: o que é mais fácil? Dizer a um homem, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aí se vira para o paralítico e diz, perguntando, o que é que queres de mim? Quero voltar a andar. Tu crês que eu posso fazer isso? Eu creio, Senhor. Então levanta-te e anda. E aí o Espírito Amélia Rodrigues diz que ele sente, o nome dele era Natanael, sente aquele fluido, aquela energia tomar o corpo dele todo, paralítico há muitos anos. Não me lembro se ele era de nascença, mas tinha décadas paralítico. Quando ele sente aquela energia envolvendo o corpo dele, ele consegue se levantar, mesmo desconjuntado, toma da cama dele improvisada, uma espécie de maca, e sai, feliz da vida, porta fora. Depois que termina todo aquele atendimento, Jesus já está cansado fisicamente, Pedro manda todo mundo embora, porque a casa era dele, claro, e chega por hoje, o mestre está cansado, despacha todo mundo, e aí vão à beira-mar, como Jesus fazia, para meditar, para orar, e Jesus chora, olhando para o mar. E aí Pedro diz para ele, o senhor está chorando, deve ser de alegria. Mestre, o senhor está chorando, deve ser alegria, o senhor curou cegos, paralíticos, leprosos, como se falava, endemoniados, então deve ser alegria, o senhor curou tanta gente. E aí ele disse mais ou menos nesses termos, eu choro, Pedro, porque nem eles e nem você me compreenderam. Vocês não me entendem. Eu não sou remendão de corpos, eu sou médico das almas. O próprio Natanael, que foi curado da paralisia, porque ele pediu, e havia se comprometido em suas orações, que se ficasse bom, ele dedicaria sua vida para cuidar das pessoas pobres, famintas, dos isolados da sociedade, dos invisíveis. E, no entanto, agora ele está bebendo e se relacionando, naturalmente, sexualmente, com mulheres infelizes, equivocadas. Ele está usando a saúde que ele recebeu de voltar a andar para isso. Nem ele e nem você e ninguém compreendeu que eu não vim para remendar corpos, eu sou médico das almas. Eu vim curar a doença das almas, dos espíritos. Os corpos ele curava por compaixão, por misericórdia, por uma sensibilidade pela dor humana, pelo sofrimento, por essa condição de invisibilidade, porque eram os mais aflitos, atormentados, que não tinham qualquer suporte, nem da igreja, no caso aí do sinédrio, dos religiosos, das autoridades religiosas, e muito menos dos romanos.
Então, eram pessoas assim, exiladas da sociedade, da vida digna, do alimento, do trabalho, e Jesus se compadece disso e ajuda várias dessas pessoas. Mas o que ele se propõe é curar almas. Porque quando se cura o espírito, o corpo, por extensão, vai se curar. Se não for na existência atual, será em outra. Um outro corpo, uma outra programação reencarnatória. Observe que o próprio Natanael se comprometeu, não foi Jesus. Quando caridade, vai ser bonzinho, gente boa. Jesus nunca cobrou nada disso, pelo menos não há relato no Novo Testamento e nem na doutrina espírita de que ele tenha cobrado particularmente a ninguém. Ou a partir de hoje você vai fazer o bem, hein, a caridade. As pessoas se comprometiam, que é o que estamos fazendo aqui. Ninguém está nos obrigando a estar no centro espírita. Ninguém nos obriga a participar de uma reunião mediúnica, de um trabalho social, de uma reunião doutrinária, de um trabalho do bem. É uma opção pessoal e que realizamos coletivamente. Mas a opção é pessoal. Se a opção é pessoal, é um compromisso de cada um. E se eu me comprometo, por que não levo a sério? Por que não entendo que o compromisso é para sempre, do ponto de vista de eternidade? Não é para sempre debaixo desse teto físico, é para sempre no sentido de compromisso ético-moral com a própria consciência. Independente do teto físico, independente se estamos encarnados ou desencarnados, é um compromisso para sempre com esse sabor de eternidade, é um compromisso de autoiluminação. Esse é o compromisso, e que não tem nada a ver com sacrifícios, tristeza, com vida triste, com exigência, com inflexibilidade. É um compromisso de crescimento, e que é um investimento pessoal, a despeito, foi lido na mensagem há pouco, de fazermos muitas vezes coletivamente a reunião, o trabalho social, mas o compromisso é muito pessoal. É de cada um, ninguém assume por nós não assumimos por ninguém. Não é sinônimo de tormento. Se eu entendo assim, não apreendi a essência do cristianismo, tal qual Jesus apresentou, e muito menos do espiritismo. É uma proposta de vida, de alegria, de renovação. Não é de mau humor, de exagero, de fanatismo, a não ser quando a gente distorce nas nossas manifestações humanas. Aí é outra coisa. Mas e o cristianismo, tal qual Jesus o viveu, porque ele não criou doutrina nenhuma, ele apenas ensinou, contou histórias e comportou-se, apresentando modelos de conduta, mas ele não deixou nada escrito, não disse uma doutrina, ele apresenta uma proposta de vida. Os discípulos se tornaram evangelistas, décadas depois é que resolveram registrar, cada um à sua maneira, os 4 evangelistas, essa experiência com Jesus, suas histórias, suas vivências, e depois o ato dos apóstolos, como eles registraram também por escrito, e foi passando tradicionalmente, criaram as igrejas, etc. Criaram cultos, isso tudo expressão humana. Nenhuma orientação explícita de Jesus enquanto esteve entre nós como homem. A questão de entender Jesus como um atormentador, como aqueles espíritos disseram, é quando a gente entende a proposta do bem como algo que nos atormenta, que nos cansa, que nos entedia, que exige demais de nós. Mas não é essa a proposta, essa é a nossa interpretação. Se estamos desconfortáveis na casa espírita, do ponto de vista psicológico, emocional, eu que estou num lugar que eu não entendo a sua proposta e a sua essência. O problema não é o lugar, sou eu, que não me identifico. Se, por exemplo, estou numa casa espírita ou numa igreja católica, evangélica, batista, buscando benefícios, exclusivamente benefícios, por exemplo, emprego, o casamento, a cura dessa doença, a desobsessão, algo que eu tenha vantagem e nada mais do que isso, essa é a minha prerrogativa, procurei por isso, e não transcendo essa condição, não é que eu não posso entrar por essas escadas pedindo ajuda, porque estou desempregada, porque estou doente, porque alguém da minha família, ou eu mesma, tenho a dependência de substâncias químicas, outra situação. Eu posso entrar pedindo socorro, mas depois que eu melhoro, eu
preciso ter um protagonismo de entender, esta casa socorre, alivia, ajuda socialmente, psicologicamente, mas precisa que eu cresça e passe a dar o meu contributo. Não fique só a coitada pedindo ajuda porque estou sofrendo na pior. Em algum momento eu posso dar a minha parte, sobretudo de autocrescimento. Não é só meu contributo de ser trabalhadora da casa, participar deste ou daquele trabalho ou de todos, mas sobretudo o compromisso de crescimento emocional e moral. Se tem alguma cota de sofrimento, de aflição, é eu que interpreto assim, sou eu que estou interpretando assim. Ah, mas eu tenho que deixar de ser egoísta, orgulhosa, preguiçosa, possessiva. Bem, é uma proposta de autossuperação. Se isso já me dá desconforto, e é o mentor Emmanuel que diz através de Chico Xavier, quando determinada conduta nossa já nos dá alguma inquietação, sempre vivi daquele jeito, me senti super bem, mas em algum momento já não me sinto tão bem assim. Aquela fofoca que eu sempre fiz, me divertia, que maravilha falar da vida dos outros. De repente isso me dá um certo desconforto, me dá alguma consciência de culpa, então a vida está dizendo, olha, pode melhorar, pode aumentar um degrauzinho, isso já não é tão um lugar comum, já começa a incomodar. Pode ser que para outra pessoa esteja numa boa, mas para mim já não é mais. Aquele comportamento está pedindo para ser superado, porque a vida é progresso. Nós fomos criados para progredir sempre. Não é até um certo ponto e está de bom tamanho, porque eu já sou adulto, adulta, o que eu tinha que aprender já aprendi. Não tem esse teto. O Pai Celestial não disse, até aqui, daqui ninguém passa não, que eu estou achatando. É claro que a gente sabe que não se pode igualar a criatura ao Criador, mas o Criador é absoluto. Não tem como a gente igualar. Então, por assim dizer, no esquema de evolução de Dr. Jorge Andréa, que era psiquiatra, baiano, espírita, ele diz que a evolução se abre como um triângulo, ó, para cima, com processos psíquicos inavaliáveis para nós, ou seja, não tem ninguém botando teto, tá bom até aqui, ninguém cresça mais não, tá bom, não tem ninguém dizendo isso, botando ali um teto, é para cima, no sentido psicológico, vamos dizer, de crescer, de autossuperação. É só a imagem gráfica que ele usa de triângulo abrindo para o alto, com o significado de que não tem limite, para eu dizer, tá bom, já evolui na encarnação atual, deixe para a próxima. Isso era um comportamento, vamos dizer, das décadas talvez de 80, de 90, talvez até antes disso. A gente usava muito essa, não sei, pelo menos é porque eu sou um pouco mais experiente, para não dizer idosa, e dizia-se muito assim no meio espírita, que é que tem esse problema, eu resolvo em outra encarnação. Reconheço que eu tenho tal comportamento, é complicado, é difícil, não é muito bom, mas eu resolvo na próxima. O que é que tem? Já sei que são múltiplas reencarnações mesmo, o que eu não resolver agora, resolvo na próxima. Isso é tão cômodo de dizer. Ao invés de fazer o esforço aqui agora, reconheço que é uma dificuldade emocional, que dá sofrimento para mim e dá para os outros. Mas eu não estou afim de investir nisso não, que nada, dá muito trabalho. Outra encarnação eu resolvo. Isso era muito dito, eu ouvi várias vezes, mas nunca foi essa a proposta de Jesus, nem de Allan Kardec, nem dos espíritos nobres, de deixe para depois. Aliás, Jesus sempre foi muito assertivo. Toda a narração neotestamentária, Jesus é muito assertivo. É agora. Porque se não aceitar meu convite agora, só muito depois. E sei lá em que circunstâncias. Como ele disse ao senador Públio Lentulus, que é uma das reencarnações do Espírito Emmanuel, quando ele vai e pede para curar a filha dele, e Jesus cura muito mais pelo mérito da menina e de Lívia, que era um espírito muito evoluído, não pelo senador, que era muito arrogante, orgulhoso ainda na época. E ele diz assim, você está marcando encontro comigo no final do dia, sem testemunhas, porque ele era um senador, ele não queria ser visto como um carpinteiro, um homem do povo, sem nenhum status social, ia ficar feio para um senador estar dialogando com um homem do povo, um simples carpinteiro que veio de Nazaré. O que de bom pode vir de Nazaré? Uma cidade que não tinha nenhuma importância econômica, social, política.
Então, ele marca com Jesus, a pedido de Lívia, para curar a filhinha deles, num final de dia, quase noite, para não ter testemunha. E Jesus disse, seria bom que esse nosso encontro fosse a luz do dia. Não é que Jesus fizesse questão, não, mas era um atestado de humildade, de um homem que diz, não importa quem fale, se alguém fofoque, porque um senador da República de Roma está conversando com um homem pobre do povo, problema de quem quiser fofocar. Eu vim pedir a cura da minha filha, e vou pedir de público, quem quiser que ouça, mas por vergonha, encontro com Jesus a sós, quase noite, aí Jesus sinaliza para ele, e Jesus o obriga a se ajoelhar, porque ele sente os joelhos dobrar, e ele se para ensinar a ele humildade, e aí diz assim, ou me segues agora, ou só daqui a muito tempo, e foi, porque como ele pede a cura da filha, mas não se dobra, no sentido de arrogância, ele recebe a cura da filha, porque não era mérito dele, era de Lívia e da própria menina, mas ele vai passar uma reencarnação de escravo, cai da condição de senador para escravo, passa muita humilhação, quem leu a história dele sabe disso, para só depois assumir o cristianismo em sua vida. Só depois é que ele vai se auto-iluminar no processo de crescimento, de sair do estado de arrogância, de um ego muito exacerbado, para amar Jesus e amar o próximo. Por isso que Jesus diz, ou você me segue agora, ou só muito tempo depois. E ele sempre fez isso. É a gente que tem que seguir Jesus, não é Jesus que tem que nos bajular, não. Não é porque Jesus é arrogante, é porque é uma escolha nossa. Ele é modelo e guia, a gente que tem que ir atrás dele. Ele é modelo e guia, desde quando modelo e guia fica atrás da gente? Segue-me agora, como convidou o mancebo rico, convidou várias mulheres, os próprios discípulos. Ele não pegou pela mão, ele foi lá e quer ser pescador de almas. Se Pedro dissesse não, ele sairia, convidaria outros. Foi diferente com Allan Kardec, quando ele foi convidado para ser o codificador da doutrina, e ele disse, mas eu não sei se eu vou dar conta, ele disse com toda elegância, não com essas palavras simples que eu estou usando, dessa missão tão grande, e se eu falhar? Eles não disseram, você não pode falhar de jeito nenhum. Se você falhar, outro assumirá. Outro assumirá. Porque a gente tem que entender que é uma proposta nossa. É uma proposta nossa. Eu quero crescer, eu quero seguir o modelo do Cristo. Eu quero aprender a viver esse amor ao próximo, esse amor a si mesmo, esse amor a Deus. Não é porque eles têm que me bajular ou bajular qualquer um de nós. É uma escolha nossa. Porque se eu não quero, eu desço essa escada e vou viver a vida como eu quiser. Sem qualquer compromisso ético, moral, porque eu quero é curtir a vida, não quero nada de exigências ético-morais. É uma escolha minha, seja ela qual for. Mas se eu estou escolhendo é para valer, porque as consequências virão, como diz o pessoal, a conta vai chegar. Quando a gente gasta o cartão de crédito, é aquela beleza, comprando tudo. Mas a fatura vai chegar. É só esperar. Na hora parece que a gente tem todo o dinheiro do mundo. Oba, quero isso, quero aquilo. Mas a conta chega. E é uma conta que está atrelada a nós mesmos. Não é um censor divino lá. Vou lhe pegar, que você está se comportando mal. Nunca foi isso. A gente pensava que era isso. Que era um senhor dos exércitos, malvado, cruel, exagerado. E foi traduzido assim. Moisés entendeu assim, os patriarcas entenderam e usaram isso para disciplinar. Criaram a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Quem se comportar mal vai pagar caro, vai perder a mão, a orelha, a vida. Não tem negócio de perdão, não. Se comportou mal, saiu da linha, punição. Mas, na verdade, a proposta divina é uma proposta pessoal. E se tem algum tribunal, é aqui, a própria consciência. Porque como a criação divina está impregnada do próprio Deus, quando eu, de livre-arbítrio, opto por fazer isto ou aquilo, por pensar isto ou aquilo, automaticamente determino minha condição de bem-estar, de tranquilidade ou de desconforto. E isto na área mediúnica, doutrinária, nas relações do dia a dia, na relação conosco mesmo, na relação com Deus.
Se a gente olha a literatura espírita confiável, de médios confiáveis, o que a gente observa é sempre um processo de autorredenção ou autopunição. E mesmo o mecanismo de autopunição, que a pessoa se autoflagela, porque não é Deus que está flagelando ninguém, ainda assim existe o recurso de socorro dos bons espíritos, para ajudar a sair daquele circuito de meia culpa, meia máxima culpa, eu não presto, para dizer, não, não é assim não, calma. Vamos fazer o caminho de volta para a casa do Pai? Nem o pai na parábola, observe o símbolo dessa parábola. O filho, eram 2 filhos, o mais novo diz, eu quero minha parte na herança, é minha parte, nem esperou o pai morrer, me dê logo. Tá bom, tome. E ele gastou como quis, foi para outro lugar, os amigos, farra, é claro, o dinheiro foi embora, os amigos também foram, porque o dinheiro acabou, e ele ficou na miséria, passando fome, os amigos, é claro, foram embora, acabou a farra, acabou o dinheiro, acabou a amizade, não era verdadeira. Quando o rapaz não tinha mais dinheiro para gastar, ficou na miséria, na fome, no frio, e quando ele observa, ele diz assim, agora eu me lembro, que aí o sofrimento bate, provocando reflexões. E aí ele pensa, mas até na casa do meu pai, os animais se alimentam melhor do que eu. Os porcos, os animais. E aí ele pensa, eu estou nessa condição pelo meu comportamento. Eu vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão a ele, assumir que eu gastei tudo, e eu vou, se ele me aceitar, eu vou trabalhar para ele, para ganhar o dinheiro, para me alimentar, para me vestir. Porque essa é a proposta, por assim dizer, educativa e terapêutica. Não é fique lá na miséria, morrendo para sempre, vai para o inferno e acabou. Quando a gente se vê nessa condição, se a gente aprende a se amar e entende o amor de Deus, só tem um caminho, reerguer-se. Quando ele volta para a casa do pai, ele já veio com o discurso pronto. Mas o pai já o acolheu abraçando, mandou o pessoal vir trocar a roupa dele e ainda mandou fazer uma festa. O irmão mais velho que vinha do trabalho se chateou com inveja. Diz, é verdade, eu sempre estive com o senhor, trabalhei, nunca farti, este outro aí gastou a parte dele toda com farra e o senhor ainda recebe com festa, o senhor nunca matou um animal para poder dar uma festa para os meus amigos. E esse aí que gastou tudo, se comportou mal, o senhor recebe com festa? Vai matar um animal, fazer um banquete? Aí o pai diz, meu filho, eu sempre contei com você. Você sempre foi fiel, eu sempre contei com você. Mas o seu irmão, eu achava que estava perdido e foi encontrado. Eu achava que estava morto e agora vive. Mas é essa a perspectiva de Deus. Quem está do lado de Deus, lado entre aspas, ou seja, quem se mantém nessa opção pessoal, que ninguém obrigou o irmão Mazela a se comportar bem, foi uma escolha dele. Se ele não estava com interesse na fortuna, vamos dizer que não estivesse, que ele estivesse ali por opção de ser um bom filho, trabalhar na lavoura, sei lá em que eles trabalhavam lá, por uma opção e não de olho na herança do pai. O filho mais novo foi para a farra, depois se arrependeu e volta. A ideia do Pai Celestial é de acolhimento. E não dizer, é isso mesmo, se comportou mal, passe fome, fique na miséria, sofra, não vou lhe dar um tostão. É uma imagem que ele usa de comemoração, porque é isso que Deus espera de nós. A festa que faz é uma festa de acolhimento, nunca de repreensão, de castigo, de punição, de isolamento ou de exílio no sentido definitivo. Porque até os espíritos que estão sendo exilados para outro planeta, não falamos tanto em transição planetária há algum tempo atrás, até esses que estão se comportando bem mal, e que estão sendo convidados para fazer um estágio fora, não é para sempre. Quando eles se renovarem, igual o filho pródigo, quando eles se sensibilizarem, optarem por crescer moralmente, emocionalmente, intelectualmente, culturalmente, todos os mentes aí, eles terão pleno direito de voltar para cá, se não se afeiçoarem a outro planeta. Porque dizem que alguns capelinos gostaram tanto da terra que ficaram por aqui. Outros voltaram para o sistema da capela porque tinham seus vínculos afetivos lá. Mas alguns dizem, as fofocas espíritas ficaram por aqui. Eu não sei se é verdade. Mas esses que estão sendo exilados da terra já há alguns anos,
poderão voltar, se o desejarem, quando se sensibilizarem para essa proposta de autocrescimento. É isso que aqueles espíritos que obsidiavam aquele homem não perceberam. Jesus não atormenta ninguém. Não me atormente, Jesus. Vai embora, me largue, me deixe. Ele oferece luz, oferece renovação, alegria. Não quer não? Então fique sofrendo mais um pouquinho. Quando decidir, eu estou por aqui. Ou se eu não estiver, alguém que me representa, nem que seja num outro planeta. Alguém estará por perto. Igual a André Luiz. Passou uns 8 aninhos aí sofrendo no umbral. Quando caiu a ficha dele, que saiu do estado de autopiedade, começa um processo de crescimento emocional, de autorresponsabilidade. Eu estou nessa situação porque eu optei por isso, pela minha conduta na Terra, quando estava encarnado, dito vivo, né? Que ele começa uma postura de autorresponsabilização. Olha ali o pessoal aparecendo e socorrendo ele para levar para nosso lar. Só que espera algum movimento nosso de protagonismo. Eu quero crescer. Por isso que ser cristão, e no nosso caso espírita cristão, é algo que não é para ser entendido como aflição, tormento, tristeza, pecado, ou eu tenho que ser sério, não sei o quê. Jesus era austero, mas não era mal-humorado. No livro O Ser Consciente e em alguns outros livros da série psicológica da mentora Joana de Ângeles, ela traça algumas características do que ela chama de ser consciente, com essa consciência desperta que se identifica com a consciência divina. E não tem nada de mau humor, de carranca, mas de compromisso, sim, de austeridade do ponto de vista de não ser conivente com o erro, porque a gente fica pensando assim. Eu estava vendo o livro Vida Feliz, aquele pequenininho da mentora Joana de Ângeles. Porque aquele livro você vai abrindo assim, descobre pérolas ali, pérolas assim que parece que não cessam nunca, é um manancial. E uma vez ela diz, algumas mensagens, ela diz assim, se você não, que ela fala na segunda pessoa, por favor, né? Mas aí tem que ter um bom português, uma boa gramática para conjugar o verbo, eu não me atrevo. Mas ela diz assim, eu vou dizer no meu jeito simples de falar. Se uma pessoa chega numa cidade, numa pequena cidade, está todo mundo resfriado, todo mundo, só a pessoa que não está, acabou de chegar e ela não está resfriada, mas a população inteira é uma epidemia, todo mundo ali gripado, é uma população pequena, todo mundo gripado, com febre, com coriza, etc. e tal. A pessoa que chegou, não. Ela diz, quem está saudável é quem chegou, ainda que todo mundo ali esteja doente. A pessoa que chegou tem que ter consciência, eu estou saudável, os outros aqui não estão. Num sentido de consciência ou autoconsciência de sua conduta. Ou seja, todo mundo aqui é corrupto, eu preciso ser por quê? A gente tem uma coisa muito de mesmice até para se identificar com o grupo. Todo mundo mente, eu vou mentir também para me enturmar. Todo mundo se comporta mal, eu quero que todo mundo me ame e me aceite, eu vou mentir, eu vou enganar, porque todo mundo faz isso. Ela usa o termo mesmice, quase como uma moda, todo mundo sabota, não paga imposto direito, não segue as leis do trânsito, sabota isso e aquilo. Ah, que besteira, todo mundo faz isso, o que é que eu não vou fazer? Eu vou ser a chata, a metida, a boçal, todo mundo faz e eu não faço, e daí está todo mundo gripado e você não está. É isso que ela diz nessa mensagem. Tenha consciência que os outros estão gripados e você não está. Não é que você é superior, você é você com sua escolha e sua conduta, e daí que todos ou a maioria se comportam daquele jeito, se sua consciência diz, esse comportamento não é legal. Porque eu aprendi com Jesus, aprendi com a doutrina espírita, que esse comportamento não é ético e eu não o farei, não importa se me ache chato, abusado, pedante. Minha consciência diz que não é por aí. Problema de quem me criticar, dizer que sou idiota, tola, ou isso e aquilo. Senão a gente faz igual um gado. Uma pessoa faz, todo mundo faz igual, para ter aquela coisa de se identificar. Mas se identificar para baixo, se nivelar por baixo, se é para se nivelar, se é para seguir um modelo, se é para copiar, que seja Jesus. Pelo menos é o que o Espiritismo apresenta Jesus como modelo e guia. Do que eu imitar um artista,
um global, ou não sei de que canal, que tem um comportamento feião, mas a pessoa é famosa, tem 1 milhão de gente te seguindo no Instagram, sei lá onde, na rede social. Então, o que ela faz ou o que ele faz, eu também quero fazer para ficar também famosa. Para todo mundo me seguir, eu ficar importante. Mas minha consciência aprova aquela conduta? Se aprova, tudo bem. É uma questão de avaliar. Por isso é aquela coisa de os outros estão gripados. Se você não tem aquela doença, para que vai se contaminar? Se você tem uma segurança interna de esta conduta não é ético moral, não vou criticar nem apontar dedo para ninguém, mas não vou seguir. Não estou pedindo que ninguém me siga, estou seguindo o que minha consciência preconiza e aprendi com a proposta ético-moral de Jesus, ou da doutrina espírita, ou se eu for católica, ou se eu for zen budista, o que eu proponho para mim, foi eu que escolhi ser zen budista, ser da Umbanda, ser católica, ser espírita, ser o que for, ou que não esteja nenhuma dessas religiões, mas se eu me proponho uma conduta ético-moral, é para valer. Para que estou me propondo então? O espírito Manuel Filomeno de Miranda tem sinalizado há algumas boas décadas que isso tem trazido problemas, o que ele chama de uma conduta dúbia. Ou seja, aqui na Terra, eu digo que eu sou espírita, ou seja, qual for a religião, vamos dizer espírita, né? Me apresento como tal, só que na minha vida privada, que não tem ninguém olhando, eu afrouxo. Ah, que nada, é legal me comportar assim, fazer aquilo, fazer não sei o quê, mentir, enganar, trair, seja lá o que for. O que importa é a minha aparência para fora. Ninguém pode ver que eu estou me comportando mal, fica feio no filme, não grave, não tem testemunha, fico à vontade, o que me dá prazer, prazer imediato, gozo, curtição, sem me preocupar se tem implicação ética ou não. O que a gente tem que entender, é proibido ter prazer? Não, que ninguém está proibido. Está escrito aonde? Na doutrina espírita. O que eu fizer, preciso avaliar as implicações ético-morais para mim e nesse entorno. Ah, mas eu não sou modelo e guia de ninguém. Mas, por exemplo, se eu vivo com criança e adolescente, eu acabo sendo modelo, porque criança e adolescente olham mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Eu não sei se já contei por aqui em outra ocasião, que Divaldo Franco, quando a Mansão do Caminho era um orfanato, há muitos anos atrás, e aí as crianças ficavam, iam ver Divaldo na casa dele, que ele mora na Mansão do Caminho, e aí, na portaria, uma senhora lá, que ele achava chata, ele disse em palestra, não estou fazendo fofoca não, tá? Porque ele disse, eu também posso dizer, por que não? E aí alguém na portaria, isso tem muitos anos, né? Avisou, oi, senhor Divaldo, não sei quem, a senhora fulana, veio procurar o senhor de novo. Isso no interfone, né? No telefone, em algum lugar, mas que dava para ouvir a voz do interfone, né? No telefone comum, do porteiro e a voz de Divaldo. Ah, essa senhora é muito chata. Não, diga a ela que eu estou. Eu não estou. Diga que eu não estou. Que ela volte outra hora. Quando ele diz, diga que eu não estou, tinha uma das crianças ali, por ali. E disse, tio Divaldo mentiu. Na hora. Aí ele parou, e ele contando em palestra, né? Eu não menti nada. Ela está na portaria e eu estou aqui. Portanto, eu não estou lá, eu estou aqui. Tio Divaldo mentiu porque ele está e disse que não está. Ah, porteiro, por favor, o senhor pode mandar ela entrar. Então, criança é assim, joga na cara da gente. Mentiu, joga na cara. Que mentiu, que enganou, que é preguiçoso, preguiçosa, não tem compaixão, é sem anestesia, diz mesmo, na nossa cara. Então, se eu dou um mau exemplo de mentira, de preguiça, ou como aconteceu com Arlene e Renilda sabem, né? Com esse irmão, filho, né? Que é uma dor de cabeça, mas eu estou deixando de ser dor de cabeça, estou seguindo os conselhos de umas amigas, certo? De um outro encontro, estou vivendo mais minha vida. E aí, ele era pequeno, tinha uns 5, 6 anos, sei lá, e aí ele trouxe uma borracha da escola, uma borracha de apagar. E aí eu, toda evangelizadora, isto é seu? Não. É de quem? É da escola, do coleguinha. Não, ele fez assim, não, eu achei na escola e eu trouxe, não sei de quem é, não importa, não é seu, não foi a Pro que te deu, não foi a gente aqui em casa, você vai devolver amanhã quando for para a escola. Só que no mesmo instante, uma das minhas irmãs,
que é um pouco mais velha do que ele, na época devia ter o quê? 10, 12 anos, por aí. Chegou, viu a tal da borracha e fez assim: ei, quem acha é dono. Pegou e foi levando. Na hora que ela fez isso, esse meu irmão, filho caçula, me olhou e fez. Ou seja, com um único gesto, porque eu disse a ele que quem acha não é dono. Se está ali, algum dono tem, você não sabe quem é. Então, ou dê alguma autoridade à professora, sei lá quem for o professor, ou deixa ali, porque seu é que não é. Só que na hora ela fez: ei, quem acha é dono, e foi levando. Ela, com um gesto, acabou com a minha doutrinação e evangelização. Na hora ele fez assim para mim, sem graça, ia dizer o quê? Não fui eu que fiz, mas a minha irmã, que era da irmã dele, fez isso, que acha dono, e foi levando a borracha. E eu não tive autoridade de dizer nada disso, devolva que ele vai levar para a escola. Não tive tiro na época. Então a gente tem que entender que nós não somos Jesus, modelo e guia, mas o que a gente faz, alguém pode estar olhando e dizer: ah, então se ela ou ele faz, eu também posso. Se eu atravesso uma rua fora do sinal, porque foi uma escolha minha, um negócio de sinaleira, de faixa pintada, eu vou atravessar aqui. Quem me segue é responsabilidade de cada um. Mas se alguém for atropelado, vai dizer assim: eu atravessei porque eu vi que ela atravessou e deu para ela atravessar, só que eu estava à frente e a pessoa atrás, a pessoa calculou mal. Então, o nosso mau exemplo pode não ter nenhuma implicação para as leis humanas, para a lei de Deus, sim. Porque eu não sou responsável por ninguém aqui, nem ninguém é por mim. Mas, de certo modo, funcionamos como espelho. É o próprio mentor Emmanuel que vai dizer, pelas letras de Chico Xavier, que diz assim: você pode ser o único evangelho que a pessoa está lendo na sua conduta. Eu não tenho obrigação de ser modelo perfeito para ninguém, nem Renilda, nem ninguém aqui tem. Não tem. Mas se eu me comporto mal e alguém segue, diz: peraí, você está se comportando de um jeito que você sabe, ética e moralmente, que não é para se comportar. Se comportou, foi uma escolha minha, mas alguém lhe seguiu e teve implicações. Então, a pessoa responde preponderantemente porque escolheu, mas eu tenho uma cota de responsabilidade. Porque não tive o cuidado de manter uma coerência de comportamento conforme eu mesma escolhi para a minha vida. Então, é isso que Jesus espera de nós no sentido de autorresponsabilização. Aliás, ele nem espera, ele sinaliza. Não tornes a pecar, porque se você fizer, vai ter consequência, e pode ser pior do que essa aí. Ele sinaliza que somos adultos. Adultos. Tudo que ele fez, nunca nos tratou como se ele fosse nossa babá ou nossa vovozinha. Porque Jesus não é nossa babá nem nossa vovozinha. Ele nos coloca como adultos responsáveis por nossas escolhas. Estou te curando porque você pediu, foi sua vontade. Você não quer voltar a andar, não quer ficar livre do demônio, ou seja, do processo obsessivo. Ou seja, quando eu entro nessa casa e peço socorro, eu estou pedindo a Jesus que vocês, representantes aí dele, dos bons espíritos, me curem do alcoolismo, da depressão, do que for lá que eu estou procurando socorro. Mas eu preciso ser senhora de mim, de minhas escolhas. Vocês não vão ser minhas babás nem minhas vovozinhas. Vou lhe colocar no colo o tempo todo, senão eu não cresço. A me carregar no colo o tempo todo? Ou eu tenho que ser adulta e assumir minhas escolhas e consequências? E a primeira delas, do ponto de vista de compreensão, mínima que seja, da proposta de Jesus e da proposta do Espiritismo, é que ser espírita e automaticamente ser cristão, porque todo espírita é cristão, mas nem todo cristão é espírita, significa ser feliz. Não quer dizer com a vida toda redonda, dinheiro, trabalho, amor, não é isso não, nunca foi. Significa que apesar de doença, dificuldade de relacionamento, de contratempos, de doenças físicas, emocionais, eu sei que como filho ou filha de Deus, a proposta é de felicidade. E por isso estou trabalhando nisso diariamente. Não é que não vai chorar, não. Chorar a gente pode e deve, somos seres emocionais. O que não é adequado é ficar na queixa para que alguém resolva. Para que Jesus, os bons espíritos, seja quem for resolver, quem tem que resolver é a gente. Outros são facilitadores.
E quando eles dizem a responsabilidade é sua, não nos atormentam. Não estão nos atormentando de novo, essa exigência, não me atormente, não. Não, estou dizendo a você que é com você que resolve. Porque se eu fizer igual a Natanael, para curtir a vida sem compromisso ético-moral, que eu mesma me comprometi, é comigo a consequência também. Não vai ninguém correr atrás de mim para me punir, não é Jesus de olho, agora eu vou lhe punir porque você foi ingrato, que eu lhe curei, você foi ingrato. É a minha consciência. Porque em algum momento, e aí eu retomo o Manuel Filomeno de Miranda, muitos espíritas estão, no mundo espiritual, como o jargão popular, por culpa. Não precisa ser ninguém com dedinho, você aí, ser mentiroso, mentiroso. É a consciência mesmo que vai dizer, eu sabia dessas informações todas e não levei a sério. Fazia evangelho no lar, assistia a palestra, participar da mediúnica, assistência social, tudo lindo a semana inteira. Mas o compromisso mesmo de crescimento a gente não levou a sério, porque é chato, porque é triste, porque é cansativo. E eu que estou traduzindo assim. Porque essa proposta é para uma autorrenovação. Esse compromisso ético-moral é para a minha felicidade, minha paz, meu equilíbrio. Não é nenhum retorno imediato do que eu quero de uma saúde física perfeita, de uma vida familiar perfeita dos meus padrões, que não é igual ao padrão de quem eu moro, né? Começa daí, porque o meu modelo de comportamento perfeito familiar não é igual da pessoa que mora comigo ou das pessoas. Eles têm seus padrões, cada um, que certamente não são iguais aos meus, nem os meus iguais das outras pessoas. Então, não tem como a gente engessar, a vida tem que ser como eu quero, senão eu estou de mal com Deus. Estou de mal com Cristo, de mal com os bons espíritos, de mal com todo mundo, porque não é tudo redondo como eu acho que tem que ser. A ideia de entender que o Espiritismo não atormenta ninguém, muito menos Jesus, não me atormente, é porque eu quero ficar na sombra. Se eu entendo Jesus como um atormentador, porque pega no meu pé, na minha interpretação, porque espera de mim um comportamento ético-moral, porque eu tenho que ser a boazinha o tempo todo, não é isto. É um compromisso pessoal, a escolha é nossa e as consequências também. E é uma escolha séria, como sempre foi. Não é novidade de 1857 para cá, quando o Espiritismo foi codificado. Sempre foi. Jesus chegou aqui e inaugurou a seriedade de uma conduta ético-moral. Porque ele mesmo disse, quem toma do arado e da charrua e olha para trás, está hesitando, não está pronto não. É um compromisso para valer. Tomou do arado porque quis, da charrua, então bora para frente. Que a terra precisa ser trabalhada. Tem muita coisa aí para trabalhar, para adubar, para semear. Nem que os frutos eu não colha, outra geração venha colher. Mas eu colho no sentido de consciência tranquila. Não é uma generosidade imensa você plantar uma árvore que outra geração é que vai colher os frutos? Porque imediatismo, eu só planto o que eu vou colher agora. A proposta de Jesus é plante, semeie, se sinta feliz fazendo isto. Deixa quem for colher, se merece, se não merece, não é com você não, é com a vida. E fazer com alegria, sem entender que o convite espírita é um convite atormentador, de exigências, de frescuras, de propostas exageradas. Até porque não é uma proposta formal externa, é uma proposta interna, como Jesus dizia. Porque não adianta eu estar lavando as mãos, como ele disse tanto aos fariseus, que eram muito ritualistas externos, para a aparência de virtude, orar em praça pública, para os outros verem. Jejuar, mostrar o rosto de quem não dormiu, de quem não comeu, para dizer, como essa pessoa é virtuosa. Nunca foi essa a proposta de Jesus, é uma proposta interna. O que exteriorizar é natural, e que outros olhem, sigam, se quiserem, não quiserem, não sigam. Não por uma proposta vaidosa de aparentar virtude que nem real é, pelo menos não ainda. E por isso é que ele dizia, nécios, que adianta vocês se preocuparem com a lavagem das mãos, se o interior está cheio de sujeira, de sujidade. Porque o interior é que conta. No interior é que vem, ele diz, as maldades, as invejas, os ciúmes, adultérios, hipocrisias. Tem muito espírita que desencarna e fica na pior, porque se sente culpado. E aí haja Hospital Esperança, haja leito, haja vaga,
para isso. E a gente não tem que pensar assim, ah, ainda bem que tem o Hospital Esperança. Tem que pensar, eu não quero precisar do Hospital Esperança. Essa é a proposta. Tentar fazer o que puder por si mesmo, do ponto de vista de autoiluminação, para não precisar pleitear leito e vaga no Hospital Esperança. Porque a gente tem manancial bastante que a doutrina espírita nos oferece para buscar a autoiluminação agora, para entender Jesus como é o mestre que propõe a alegria de viver, que propõe a autoiluminação, que propõe a era nova pela boca de Allan Kardec e dos bons espíritos. Muita paz. Gratidão, nossa irmã. E vamos nos preparar para o passe coletivo, né? Vamos nos manter aqui, vibrando amor, vibrando luz, para que possamos receber esses bálsamos que a espiritualidade está nos ofertando.
Gratidão, Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais, por estar sempre a nos auxiliar em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos, Senhor, estar sempre coesos com todas as coisas que Tu tem nos dito e nos ensinado todos esses milênios. Que a paz do Cristo permaneça conosco hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. A água fluidificada irá ser distribuída e nossa irmã vai preparar os amigos. Amigos, boa tarde. Nós desejamos convidá-los para o nosso movimento Espírita na Praça, que vai acontecer de 15 a 21 de outubro. Isto é, de hoje a 15, nós já estará acontecendo o movimento Espírita na Praça. Lembrando que, no dia 15, que é a abertura, um domingo, nós faremos aqui na própria instituição, tá? A partir do dia 16, na segunda-feira, todos nós iremos nos dirigir para a praça. Quer dizer, será a semana inteira de atividades na Casa Espírita, ou lá na praça, de segunda a sábado. E nós começamos no domingo e vamos encerrar no sábado. São 7 noites de palestras, sendo 6 noites esse ano, sendo 6 noites de palestra na praça, com o tema Jesus. Então, cada noite nós estaremos falando um tema relacionado a Jesus, como, por exemplo, Jesus e os Legionários de Maria, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, enfim, sempre trazendo Jesus como tema central do nosso movimento este ano. Somos convidados que possamos nos comprometermos a levar mais um, porque a nossa participação é de grande relevância, onde nós estaremos propagando o Mestre. Esse é o nosso papel na condição de discípulos e ceareiros da sua tarefa. Bom, e nós lembramos que é de grande importância que também coloquemos o CPF na nota. Isso é importante para a nossa instituição, ok? E que mais desejar? Fale, filha. O que é? Não entendi, não. Terceiro o quê? O terceiro domingo do mês de outubro, que vai acontecer, são brinquedos. Tragam brinquedos, por favor. Quem quiser doar, brinquedo para menino, para menina, tragam para cá. E quando entregar, diga, aqui é para o terceiro domingo do dia que nós estaremos fazendo 2 anos desse bazar solidário, onde nós levamos até os bairros distantes, nas comunidades mais carentes, aquilo que nós temos para as pessoas levam sem pagar nada. Dúvida, estamos à disposição. Que Jesus nos abençoe e tenhamos uma boa tarde.